Oi, alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de geografia? Como vocês estão? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Estão conseguindo entender o conteúdo? Estão fazendo as atividades, tudo direitinho? Muito bem. Vamos seguir o nosso combinado. Vá lá para o seu cantinho de estudo, pegue todo o seu material, porque hoje tia Laísa vai explicar algo novo. Lembram que nas aulas passadas nós estudamos sobre o nosso corpo, os lados do nosso corpo, como podemos nos localizar nos lugares? Lembram disso? Hoje, tia vai falar sobre as formas que temos de representar o nosso corpo. Tá bem? Para isso, é preciso que vocês estejam com o livro em mãos e abram nesse momento na página 28. Tia vai explicar um pouco sobre as diversas maneiras que temos de representar o nosso corpo, seja através de desenho, através de fotografia, através de uma escultura, tá bem? Para isso, vocês vão observar a página 28 do livro e vão ver as imagens que tem aí. Vamos lá. Então, como tia estava falando, hoje nós vamos aprender algumas maneiras de representar o nosso corpo. Vocês já estão com o livro aberto na página 28 e irão ver nesse momento algumas formas de representar o corpo. Primeiro nós temos aqui através de uma fotografia. Aqui nós temos através de um desenho. E nessa outra imagem aqui, através de uma escultura ou, como nós conhecemos, estátua. O nosso corpo, ele pode ser representado de diversas maneiras e também em vários tamanhos. Tia, para que serve a representação do nosso corpo? Nós representamos o nosso corpo para começarmos a ter noção de reconhecimento de espaço, de localidade, de dimensão. Então, a partir da representação do nosso corpo, nós começamos a observar algumas características parecidas com o corpo de outras pessoas ou diferentes. Por exemplo, na fotografia é uma representação feita real, uma representação real do nosso corpo, porque é retirada uma foto, então está mostrando o nosso corpo como é, porém em tamanho reduzido. Essa foto vai ser uma representação do nosso corpo em tamanho reduzido. A partir daí, começamos a ter noção de que nós podemos representar as coisas, não só o nosso corpo, mas vários objetos, podemos representar nossa casa em tamanho reduzido, já que em uma folha A4, que é uma folha de papel normal, de tamanho normal, não vai dar para representar o tamanho que realmente é determinado objeto ou pessoa. E através de desenho, tia? Nós também podemos representar o nosso corpo através de um desenho. Por exemplo, a tia pede, faça um desenho, faça um desenho seu, desenhe você. Aí você vai lá e fica se imaginando, né? Lembrando das características que você tem. Cabelo comprido ou mais curto, cabelo cacheado ou liso, a pele mais escura ou mais clara, os olhos mais claros ou mais escuros. E aí você começa a se imaginar e começa a colocar você, a sua representação em um desenho. Esse desenho também vai ser em tamanho reduzido do seu corpo. Você não vai desenhar em uma folha de ofício, que é chamada uma folha A4, o seu tamanho real, porque a folha é pequena. Mas a escultura
que é a estátua, né, como vocês conhecem, como a gente conhece, ela pode ser representada tanto em tamanho reduzido, como no tamanho normal do corpo, ou em tamanho maior. Ela pode ter um tamanho bem maior do que o corpo, do que o tamanho normal da pessoa que foi representada. Então, assim, nós vimos que temos 3 formas de representar o nosso corpo. Nós conhecemos aqui a fotografia, é uma representação do nosso corpo em tamanho reduzido. O desenho, que também é uma representação em tamanho reduzido. E a estátua, né, ou escultura, que pode ser em tamanho menor, reduzido, em tamanho normal ou em tamanho ampliado, que é maior. Tá bem? Tia vai trazer aqui agora alguns desenhos de representações de corpos de pessoas, do corpo humano. Vamos ver. Observe agora aqui a tela do computador ou do celular, seja lá onde você está assistindo. Olha aqui, nós temos nesse momento a representação do corpo de 2 crianças, um menino e uma menina. Essas representações foram feitas através de quê? De uma fotografia. Muito bem. Essas representações, elas foram feitas em tamanho reduzido do normal. Ou seja, essas representações não são o tamanho exato do corpo dessas crianças. Elas foram fotografadas e essa fotografia está em tamanho reduzido. Tá bem? Vocês têm aí fotografia de vocês também? Pronto. Tia vai mostrar aqui outra forma de representação do corpo. Olha só, o corpo sendo representado através de um desenho. Isso mesmo, o corpo está sendo representado através de um desenho. Esse desenho, feito em uma folha de papel, é uma representação do corpo humano em tamanho reduzido. Tá bem? Tia, essa pessoa é realmente desse jeito que está no desenho? Não, mas aí são características parecidas. Vocês vão tentando associar como é parecido. É um pouquinho grande, é um pouquinho menor, é alta, é baixa, é gordinha, é magrinha. Então, a partir daí, vocês começam a imaginar e faz ali o desenho da representação do corpo humano. Agora vamos ver uma outra imagem. Preste atenção. Aqui nós temos uma representação, duas representações do corpo humano através de escultura ou estátua. Essas pessoas estão representadas em tamanho real, no tamanho que elas realmente são. Mas elas poderiam ser também representadas em tamanho menor, reduzido, ou em tamanho muito maior do que o que elas realmente são. Essas esculturas são representações de pessoas em tamanho normal. Nós vemos aqui um homem em pé, né? E o outro homem sentado, certo? Eles estão representando pessoas, né? E é uma representação do corpo humano. Através das representações do corpo humano, nós também conseguimos perceber que as pessoas são diferentes umas das outras. Elas podem ser, como tia já falou, mais alta, mais baixa, mais gordinha, magrinha. Então, a partir daí nós observamos diferenças e semelhanças. Diferenças e também semelhanças no corpo das pessoas. Por exemplo, todas as pessoas têm cabeça, tronco, membros, né? Braços, pernas. Então, isso aí são semelhanças de todos os seres humanos. Mas existem características diferentes. Por exemplo, a cor da pele, dos olhos, do cabelo, o formato do rosto. O cabelo pode ser cacheado ou liso. Então, todas as pessoas possuem algumas semelhanças
e possui também diferenças. E através dessas representações, nós podemos notar isso e identificar essas diferenças e essas semelhanças. Preste atenção aqui. Existe também uma outra maneira de representar o corpo humano. É através de um desenho, né, que é um contorno do corpo, feito em tamanho real do corpo. E esse desenho é chamado de mapa do corpo, onde nós estamos vendo aqui uma criança deitada sobre um papel e a outra criança contornando com o lápis o corpinho dessa criança, olha. Então, o corpo dessa criança, o contorno do corpo dessa criança, está sendo representado através de um desenho. Essa representação é feita em um tamanho normal do corpo. Precisa-se de uma folha muito grande, um papel muito grande, né? Para que possa desenhar, representar o corpo do tamanho que ele é. Tá bem? Então, aí é chamado de mapa do corpo, uma representação através de um desenho, onde é feito o contorno desse corpo. Conseguiram compreender? Então, voltando um pouquinho, temos várias maneiras de representar o corpo humano. Através de fotografia, através de desenho, através de escultura. E agora nós vimos que é através do mapa do corpo, que é um desenho, um contorno do corpo, né? E aí, depois de feito esse contorno do corpo, pode-se desenhar os olhinhos, a boquinha, o cabelo, os dedos, as unhas, certo? Conseguiram entender o assunto? Então, vamos prestar atenção nos próximos slides. Preste atenção aqui na tela, que Tia vai mostrar outras coisas para vocês. Olha só, vários desenhos representando várias crianças. Essas crianças são iguais umas com as outras? Não, né? Elas não são iguais. Então, as representações do corpo, né, nos mostra também diferenças, que nós podemos ser diferentes uns dos outros. Apesar de termos braços, pernas, cabeça, nós temos características diferentes umas das outras. Então, essas representações também servem para nos mostrar essas diferenças. Diferenças na altura, na cor da pele, do cabelo, dos olhos. Tá bem? Preste atenção. Outra coisa também, que nós somos diferentes uns dos outros. Na maneira em como vivemos na sociedade. Existem crianças que gostam de brincar, de jogar bola. Outras já não gostam, preferem jogar videogame. Existem crianças que gostam de brincar em parquinhos. Outras já preferem brincar na areia, na terra. Então, nós também somos diferentes na maneira em que nos comportamos na sociedade em que vivemos, nos lugares em que vivemos. Nós podemos ser diferentes na maneira em que nos relacionamos com as pessoas. Não temos diferenças apenas no nosso corpo, mas na maneira como nos relacionamos com o meio onde estamos. Olha aqui também, representação através de desenho de crianças. Cada criança dessa possui uma característica própria, possui um jeitinho de ser, né? Lá na nossa sala de aula, quando estamos na escola, você olha para um coleguinha, olha para outro, cada um não tem um jeitinho diferente. Então, isso é que torna o nosso mundo mais legal. Cada um tem uma diferença,
Cada um possui uma característica própria. Já pensou se todos fossem iguais? Como seria chato? Todo mundo parecido com tia Laísa. Seria muito estranho, né? Então, cada um possui um jeitinho de ser, uma característica diferente de ser. E aqui nós estamos vendo nessa imagem, né? Cada criança com uma forma diferente de ser. Vamos agora para a página 37 do livro. Vamos lá. Na página 37 do livro de vocês, nós temos esse desenho aqui que tia colocou aqui na tela, representado lá na página 37. Nesse desenho, nós vemos algumas crianças brincando no pátio da escola, porque todas estão com farda, olha, no pátio da escola. Acredito, tia, que na hora do recreio, né? Porque só dá pra gente brincar todo mundo junto no pátio na hora do recreio. Então, essas crianças estão brincando, cada uma com um jeitinho de ser, cada uma tem um nome diferente, cada um está brincando de uma forma diferente, com uma brincadeira diferente. Então, é isso que nos mostra que somos diferentes uns dos outros. Cada um está em um lugar diferente. Lembra que nós já estudamos sobre lado direito, lado esquerdo. Então, aqui nós temos, por exemplo, quem está atrás de Manuel? Manuel está aqui, olha. Nas costas de Manuel, atrás de Manuel, quem está é João. João está atrás de Manuel. E do lado direito de Júlio? Júlio é esse menino aqui. Do lado direito de Júlio, quem está é Manuel. E do lado esquerdo de Júlio, André. Então, aí nós temos representações de várias crianças, cada um com um jeito diferente, cada um brinca com uma brincadeira que mais gosta, né? Com uma brincadeira diferente. E todos são felizes vivendo no mesmo espaço. Então, aqui nós temos uma representação através de um desenho. Vocês conseguiram entender o assunto? E agora vai sugerir que vocês façam um desenho, uma representação através de um desenho do corpinho de vocês. Isso mesmo, vocês vão representar através de um desenho o corpinho de vocês, como vocês são. Ou seja, vocês vão fazer um autorretrato, um desenho de vocês mesmos. Faz esse desenho e envia para a tia, que a tia de vocês vai querer ver, tá certo? Essa é a atividade que tia Laísa sugeriu, que vocês façam um desenho do corpinho de vocês. Represente através de um desenho como vocês são, tá bem? Nós finalizamos a nossa aula por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima aula.